Boa noite, irmãos. Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Acompanhem comigo, diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar? Senhor, que essa palavra viva, eficaz, fale ao nosso coração, Pai. Que não saia dos meus lábios nenhuma palavra de persuasão, pura e simplesmente humana, mas que seja uma palavra de poder e nos transforme. Eu oro em nome de Jesus. Dizem que um homem cristão era um funcionário de uma grande fazenda. Essa fazenda pertencia a um homem muito rico, o homem mais rico daquela região. Certa noite, esse homem teve um sonho. E nesse sonho um anjo do Senhor apareceu e dizia: olha, o homem mais rico da região vai morrer. Ele arrazoou consigo, pensou e logo constatou, falou assim: é o meu patrão. Ficou triste, cabisbaixo, porque além de patrão, eram amigos. Ele gostava demais daquele homem. No outro dia, o patrão, percebendo que o semblante dele estava meio caído, ele tentou disfarçar de todas as maneiras, mas não teve jeito. Ele acabou por perguntar o empregado, perguntou, dizendo assim: olha, o que é que está acontecendo com você? Ele falou assim: eu tive um sonho, e nesse sonho o anjo me apareceu e disse que o homem mais rico da região iria morrer. E eu agarrei pensar e eu constatei que o homem mais rico da região é o senhor vai morrer. Naquele momento o patrão falou assim: deixa disso, rapaz, não turbe o seu coração, acalma, isso não é nada. Naquela mesma noite, morreu ele. O patrão? Não. O empregado que havia tido sono. Ele era o homem mais rico de toda a região e não sabia que era o mais rico. Veja, o texto que nós lemos logo após tem um dos versículos talvez mais usados e utilizados na Bíblia: buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Se a gente olhar o texto paralelo em Mateus, está dizendo assim: ó, buscai em primeiro lugar o reino do céu e todas estas coisas vos será acrescentada. Infelizmente, muitas pessoas deturpam esse versículo, e ao lerem ele, ou pronunciarem, ou até mesmo pregarem ele, fala assim: ó, buscai todas as demais coisas vos será acrescentada. Toda aquela coisa do anseio do coração humano, sabe? As pessoas falam assim: não, eu vou buscar o reino do céu, porque vai ser acrescentada a casa própria, vai ser acrescentado o carro do ano, vai ser acrescentado o iate, vai ser acrescentado a viagem. Quando na realidade, em relação às necessidades do corpo que o Senhor Jesus tem compromisso, que é com comida,
bebida e vestes. Tanto que o versículo seguinte diz assim: por isso eu vos advirto, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Inclusive, Paulo, quando ele escreve a Timóteo, capítulo 6, verso 8, ele diz uma coisa bem clara para nós assim, ó: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. No texto que acabamos de ler, nós vemos Jesus dando uma orientação sobre essa questão de riqueza, pobreza, nos abrindo os olhos para alguns equívocos que comumente nós cometemos. Como riqueza, nós podemos entender tudo aquilo que tem valor. Pode ser bens, dinheiro, ou seja, tudo aquilo que vale. Mas nem tudo que vale, se há de convir que vale em todos os lugares e em todo o tempo. Porque essa questão de valor é uma coisa muitas vezes muito relativa. Se você pegar um grande diamante, pode valer muito dinheiro num grande centro. Agora, se você estiver no meio do deserto, passando sede, esse diamante não vai valer nada, sabe? Então a gente tem que entender que o que vale mais, que aquele que está procurando uma cura, daria todos os seus tesouros para a cura. Então o que vale depende da onde e da condição. Ou seja, os valores mudam de acordo com o lugar, mudam de acordo com o tempo, mudam de acordo com a situação. Quantas e quantas coisas eram muito valiosas no passado e hoje a gente não dá tanto valor. No caso, essa é uma lição difícil de aprendermos e quase sempre causa uma confusão em nossas mentes, porque o nosso conceito de valor, de riqueza, é muito diferente do conceito divino. Pois bem, nós vamos tentar então, a partir desse texto que nós lemos, tentar extrair algumas coisas para o nosso viver melhor. Em primeiro lugar, temos que entender que Jesus conhece a nossa real necessidade e não tem compromisso nenhum com os nossos desejos. Se nós observarmos o texto, veremos que Jesus começa falando assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, o texto aponta que um homem, dentre muitos, aproxima-se de Jesus, não lhe apresenta seu problema, mas pede um mandato divino. Esse mandato divino fazendo assim, ó, pede que Senhor Jesus seja dado uma ordem em determinado sentido. E o sentido é que diz respeito a uma herança, uma área inclusive muito de conflito entre as pessoas, reparte a herança. Ou seja, Jesus aqui está falando de riqueza, está falando aqui de dinheiro. Se nós pegarmos todas a Bíblia, existe mais ou menos 140 vezes falado a respeito de dinheiro. Só Jesus fala cerca de 80 vezes a respeito de dinheiro. E isso é um assunto muito complicado. Tanto que Paulo, na mesma carta que eu falei para vocês, de Timóteo, escreve assim lá, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim, ó: ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Por quê? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Vocês percebem que o texto está dizendo assim, olha, aqueles que perseguem o dinheiro poderão cair? Não, está dizendo textualmente, aquele que persegue dinheiro cai. Está falando que o dinheiro é ruim? Não. Aqui está dizendo assim, ó, o amor ao dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro em si não é mal nenhum. No verso 14 do texto que lemos, Jesus, conhecendo o coração daquele homem que lhe parou, diz assim, ó, mas Jesus lhe respondeu: homem,
quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Na verdade, a resposta de Jesus é como a dizer a seguinte, em primeiro lugar, você está enganado a meu respeito. Você está procurando uma coisa que você não está entendendo. Eu vim para ser o salvador da humanidade. Você não conhece aquilo que você está me pedindo. Você vai bater em porta errada. E a gente geralmente faz esses erros quando o assunto é Deus. Porque quando você precisa de um terapeuta, você não procura um advogado, você procura um terapeuta, né? Quando você procura um médico, você não precisa de um médico, você não procura um advogado, você procura um médico. Quando você procura um advogado, você precisa de um advogado, você procura advogado, não procura médico. Mas, com relação às coisas de Deus, nós buscamos Ele para todas as coisas, achando Ele pode resolver todas as coisas, e pode mesmo, é lógico que Ele pode. Mas a gente busca para que Ele resolva as coisas segundo aquilo que entendemos e aquilo que queremos. Ou seja, é isso que é um erro muito grande, mas Ele não contraria a sua palavra. E a gente tem que entender, quando a gente procura Deus, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, são mais elevados, e Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o que falamos, Ele conhece por que falamos e por que pensamos naquilo que vamos falar. E qual é a efetiva necessidade, segundo aquilo que são os seus propósitos, que não pode ser controlado. Em segundo lugar, num segundo momento, Jesus, Ele desnuda o coração daquele homem, de uma forma tremenda. Olha o que está no verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, o Senhor Jesus estava falando para aquele homem o seguinte: você não tem nada melhor para pedir, não? É isso mesmo que você está pedindo? Você não tem nada melhor para pedir, não? Entendam, queridos, aquele homem estava diante do Senhor da eternidade, diante de Deus, diante do Criador, diante daquele que não tem limites. E o que ele pede? Algo que tem um valor temporal, absolutamente fora da sua real necessidade. Em suma, o Senhor Jesus desnuda aquele homem de modo a mostrar aquilo que é o engano do coração, de uma forma bem clara. Aqui, o Senhor Jesus dá uma recomendação. Vejam que o Senhor Jesus, no verso 15, traz uma recomendação àquele homem e a nós, um tipo de recomendação que, convenhamos, ela não é muito comum. Queridos, quando nós recebemos uma recomendação médica, a gente procura obedecer. Idiota quem não procura, tá? Quando a gente recebe uma orientação de um economista, por exemplo, se você for consultar, você procura atentar para que você vá obedecer. Fala assim: olha, o economista tem razão. E quando nós recebemos uma recomendação de Deus, como é que fazemos? Vejam que a recomendação começa dizendo assim: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. No caso, a avareza não é uma doença fácil de ser detectada. É aquele tipo de coisa que só dá nos outros, sabe? Não dá na gente. Note que é muito comum usar essa expressão: tende cuidado. Para avareza? Não. Nós geralmente temos cuidado com isso. A palavra cuidado é utilizado muitas vezes o seguinte: o filho vai viajar, você olha para o filho e fala assim: toma cuidado. Ele vai dirigir, você fala: cuidado no trânsito. Mas ninguém fala a respeito de cuidado, e principalmente cuidados relacionados àquilo que são orientações de Deus. Geralmente ninguém fala assim: cuidado, a tua alma corre perigo.
Dificilmente hoje em dia um pai fala para o filho: toma cuidado, você está esquecendo de Deus nos seus planos. Dificilmente a gente vê alguém dando uma orientação: cuidado, sem Deus não há futuro. A gente não ouve esse tipo de gente. Note que o Senhor Jesus nos alerta para nos guardar, ou seja, nos proteger de algo que contamina. A avareza é um apego excessivo a dinheiro, e isso é pior que sarna, gente. Isso pega. Vejam, normalmente nós sabemos o valor que tem o dinheiro e o que ele nos pode oferecer. Por isso, é muito fácil nos afeiçoarmos a ele, nos apegarmos a ele. Vejam que às vezes nós mascaramos isso e muitas vezes não percebemos. É mais ou menos igual inveja, gente. Inveja é uma coisa horrível que os outros têm. É igual ódio, é igual rancor, é igual amargura. Só dá no coração dos outros, não dá no coração da gente. Eu já tentei várias vezes pedir para que as pessoas erguessem a mão no púlpito quando eu estivesse perguntando, dizendo assim: quem aqui é invejoso? Nunca vi ninguém levantar a mão. Quem aqui é avarento? Nunca vi ninguém levantar a mão. E não tinha ninguém invejoso? E não tinha ninguém avarento? Gente, sejamos sinceros. O que o Senhor Jesus estava falando é: toma cuidado com isso, porque isso é uma doença que pode comprometer toda a tua eternidade. Vejam, o dinheiro não é o problema é o apego ao dinheiro. O dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Dinheiro veio para te servir e não para te escravizar. E é interessante que somente a Bíblia revela que o homem não é o que possui. Todo mundo por aí fala em contrário. Olha só, aquele que tem é o que vale. O homem é o que ele tem. Se ele não tem nada, ele não é nada. Mas ao contrário, o Senhor está preocupado com o ser e não com o ter. Quem é nascido de novo é nova criatura. Não tem nada a ver com ter. Entenda, o homem não é o que ele tem. Porque, pense comigo, ele não tem nada. Ele é no máximo um possuidor. Ele é no máximo um administrador. Tudo é de Deus. Deus distribui como Ele quer, para quem Ele quer. É critério dele. Então um homem não pode ser o que ele tem, porque ele não tem nada. Ele é no máximo um possuidor, um administrador. Tudo é de Deus. Em seguida o Senhor Jesus dá uma revelação. O Senhor Jesus, a partir do verso 16, ele propõe uma parábola. É como se Jesus falasse: eu vou tentar explicar melhor. E lhes proferiu a parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tenho depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Não sei se vocês observaram atentamente esse texto. Percebe que o homem, na parábola em questão, em nenhum momento ele se refere a Deus, mas pelo contrário, perde o sentido de que sem Deus nada é possível. Ele utiliza a expressão: farei, meus frutos, destruirei, meus celeiros, reconstruirei, recolherei meus bens. Ou seja, utiliza tudo na primeira pessoa. Eu farei, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. Onde está Deus nesse negócio? Aonde entra Deus? O homem, a partir da queda do Éden,
foi afastando-se de Deus, e daí ele começou a olhar as coisas, ó, é a minha mata, é a minha terra, é o meu ouro, é o meu mar, é o meu, é o meu. O homem chega ao cúmulo de colocar uma estaca de uma bandeira na lua e dizer assim: tomei posse, é minha. Aí está o grande engano do homem. Veja que em nenhum momento o homem parou e falou: Deus, o Senhor me abençoou, o que o Senhor tem em mente para mim? O que eu faço agora com tudo quanto colhi? Notem que o homem, ele já era um homem rico, ele era inteligente, fazia planos, mas agora o pior engano é aquilo que nós vemos no verso 19. Preste atenção, leia aí comigo, ó. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Em suma, ele fala para a alma: pode dormir, mas ele não consegue dormir mais, pois entenda, tudo o que ele preparou aqui é para o corpo. É como se ele falasse assim: tenho uma cama, tenho comida, tenho bebida, mas nada disso interessa para a alma. Assim acontece com muitas pessoas. Tem casa, tem cama, a casa dele tem ar-condicionado, ele tem carro, ele está tranquilo, ele tem tudo, sabe? Só que daí ele tem também aquilo que se chama assim, ele tem insônia, ele tem ansiedade, ele tem crise de existência, ele tem perturbações, ele tem opressão, ele tem depressão, ele tem medo. Sabe o que é isso? Isso são doenças da alma. Muitos estão doentes da alma. Veja, o que acontece nesse texto? Ele cuidou de tudo para o corpo, ajeitou para o corpo, mas falou para a alma: toma. A alma não quer saber disso aqui. Gente, vocês lembram no Cântico de Maria? Cântico de Maria, quando recebeu a bênção do Senhor de ser concebido pelo Espírito Santo, aquele que seria o nosso Salvador, ela canta de uma forma bem clara: então disse Maria, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja, o meu corpo pode gostar de tudo isso, o meu corpo pode gostar de celeiro, o meu corpo pode gostar da segurança, o meu corpo pode estar preocupado em gostar do pé de meia. Agora a minha alma não está nem aí com isso. Entendam, queridos, se minha alma não estiver bem, ela não descansa, não importa o que eu tenho tudo para o corpo. E o que é pior, se a alma vive no corpo, se a alma não descansa, o corpo também perece. E a gente tem que entender isso. Por isso que muitos falam, alguns assim, olha só: bebe, curte a vida, aproveita. Quantos não tem isso que você tem, mas o camarada não consegue aproveitar? Que vida, que graça tem? Como viver se tudo que foi guardado é para o corpo, e o corpo sem alma não é nada? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, ó: o meu Deus diz da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, é preciso entender que o corpo sem alma, ele é inerte. A alma precisa do corpo para expressar a vida funcional. A alma é identificada no grego, no Novo Testamento, como psique, de modo que a alma é que anima o corpo. Ela usa os nossos órgãos, os nossos sentidos, como um agente de exploração das coisas materiais para expressar e comunicar-se com o mundo exterior. Mas o que manda é o nosso psique, é a nossa alma.
É interessante que o pastor Luiz Carlos Gomes, ele fala o seguinte, que um corpo sem alma é como um instrumento sem músico. O corpo é a nossa parte material. Vamos pensar num lindo piano, lindo, bonito, até caro, mas sem ninguém para tocar. Sabe? Ou seja, sem alma é um instrumento sem música. Pode ser da melhor qualidade, pode ser o mais caro, não toca. E aí tem um alerta muito interessante que está lá em Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E é isso que a gente tem visto em muitas pessoas. Entendam uma coisa, vou tentar ser bem claro para vocês. Gálatas, capítulo 5, verso 17, nós precisamos entender que nos fala que existe uma batalha constante sendo travada dentro de nós. É uma batalha entre a carne e o espírito. E a carne aqui não é matéria, mas é a nossa natureza. E o espírito aqui está escrito com letra maiúscula, significa Espírito de Deus. É a batalha que existe em nós entre o velho homem e o novo homem transformado por Jesus. Entenda, essa batalha é justamente pela nossa alma, que no caso, desde que o homem se separou de Deus, através do pecado original, encontra-se em busca daquilo que falta, pois sem Deus sempre vai faltar alguma coisa. O homem busca a felicidade, e busca a felicidade que é a felicidade da alma, porque a felicidade do corpo é prazer, é diferente, e isso não satisfaz momentaneamente. Agora a felicidade da alma, você só alcança num concerto santo com Deus. E a gente muitas vezes vive numa constante insatisfação, pois é sempre algo a ser alcançado. As pessoas estão sempre buscando felicidade. Já falei aqui muitas e muitas vezes daquele poema do Vicente de Carvalho, Felicidade, que ele termina a estrofe dizendo assim: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde pomos, e nunca pomos onde estamos. Querido, não adianta o alimento gostoso no estômago, não adianta a roupa bacana, pois essas coisas alimentam o corpo, não a alma. O eu está na alma, não está no corpo. A grandeza do homem está na sua alma, onde estão todas as suas faculdades maiores: a inteligência, a liberdade, a vontade, a consciência, a capacidade de amar, o de se compadecer, está tudo ligado à alma. Logo, a felicidade duradoura só pode estar na satisfação da alma e não na satisfação do corpo. Vejam, o homem é constantemente confundido, enganado, pois busca satisfazer a alma, e muitas vezes ele se engana. Busca não na alegria que vem de Deus, mas muitas vezes no prazer. E o prazer satisfaz o corpo, ela não pode satisfazer a alma. Ele pode até enganar, e muitas pessoas ficam buscando isso através de prazer, mas ela é água que não mata a sede. É como se fosse aquela droga, você vai usando e você precisa muitas vezes de um trago maior, uma cheirada maior. É algo que entorpece. É assim, para vocês ser bem claro. Vocês lembram aquele texto que está lá em João 4, 6, 14? Jesus está à beira de um tanque e aparece ali uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana vai tirar água. E Jesus naquele momento pede água àquela mulher. Aquela mulher fala assim:
sendo tu judeu e eu uma mulher, pede águas para mim. Por quê? Porque judeu, olha só, um homem falar com uma mulher já não era, naquele momento, naquela época, não era possível, as pessoas ignoravam a mulher. Agora, um judeu falar com um samaritano era muito pior ainda. E naquele momento a mulher fala isso, Jesus então lhe diz: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede a água de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Daí a mulher contesta e Jesus emenda, dizendo assim: quem beber dessa água, ou seja, da água desse poço, vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e jorrará para a vida eterna. Meus queridos, olhem aqui, prestem atenção. O grande problema do homem é que ele busca saciar com aquilo que jamais irá saciar a sua alma. Pois entenda de uma vez por todas, eu vou falar de uma forma bem clara: só Jesus pode saciar a nossa sede de modo que não a tenhamos mais. Só Jesus. Agora observe que o Senhor Jesus faz uma avaliação divina aqui. Ele diz de uma forma bem clara, olha o que está no verso 20: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Veja, o Senhor Jesus está falando assim: mas que loucura isso que você está fazendo. Essa vida, mesmo que você tenha em abundância, ela vai passar. E aquilo que é teu e você acha que é teu, foi de outro antes. E foi. E aquilo ficou. E vai ser de outro posteriormente. Você não leva nada. Amanhã vão te pedir a tua alma, pois a vida foi dada e ela vai ser requerida. E quando você chegar diante de Deus, o que você vai falar para Ele? Ah, mas eu tive tantas fazendas, eu tive tanta empresa, eu tive tantas joias, eu tive tantos carros. Ficou, passou, sabe? Pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Olha o verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não rico para com Deus. Observem que aqui tem um jogo de palavras aqui que a gente precisa entender. Veja que o Senhor Jesus não diz entesoura para Deus, mas para com Deus, pois para Deus não precisamos entesourar nada. Nós temos que entesourar com Deus. Ele não precisa de nada, Ele já é dono de tudo. Ele não precisa do teu dinheiro, que por sinal não é teu, é dele. Ele está te dando a chance de administrar, e você dará conta de tudo isso. Note, você poderia me perguntar, mas não existe verdadeira felicidade sem Deus? Eu diria que não, porque se tudo foi criado por Deus, a efetiva felicidade foi criada por Deus e não lhe é privado. O que o Senhor não suporta é a perversão do prazer em busca da felicidade. E muitas vezes a pessoa perverte o prazer em busca de felicidade, pois isso tira a alegria, rouba a paz, rouba aquilo que é o descanso da alma, que é onde fica depositada a felicidade, é na nossa alma. Deus deu vida e pergunta para você: como é que você quer viver? Deus deu os bens e pergunta para você: como é que você quer gastar? Se você servir bem o dinheiro, sabe?
O dinheiro vai te proporcionar aquilo que é o alcance do dinheiro. Tudo que o dinheiro pode fazer, ele fará por você. Mas como eu já disse, dinheiro pode muito, mas não pode tudo. Queridos, dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. Dinheiro compra uma cama, mas não tem como comprar o sono. Dinheiro pode comprar comida, mas não compra o apetite. Dinheiro pode comprar pessoas, mas não compra amigo. Dinheiro pode comprar remédio, mas não compra cura. Dinheiro pode até comprar deuses, mas não compra Deus. Ele é dono de tudo. Nós só temos a bênção e proteção do nosso Senhor. Portanto, se eu quero viver para mim, eu terei a bênção e proteção que eu posso dar. Se eu quiser viver para os meus negócios, eu vou ter as bênçãos e a proteção que os meus negócios podem dar. E eu vou falar para vocês, pense no que for, é muito pouco. Gente, eu já cansei de falar aqui, as orações mais sinceras que eu já ouvi até hoje, são em corredores de hospitais, são à beiras de leitos de UTI, sabe? Pessoas que pensam naquele momento, e agora? E eu vou falar para o seguinte, eu nunca vi ninguém num leito de UTI, preocupado com a senha do cofre. Não é isso. Vejam, meus queridos, esse homem teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, o Salvador, aquele que é Deus, e pede parte de uma herança na terra. Isso é louco, isso é uma loucura. A questão que entendemos é que os valores materiais, infelizmente, falam muito forte, mas os valores espirituais não são comprados de nós no nosso dia a dia. Veja, ninguém, para abrir uma conta no banco, o gerente pergunta assim: olha, você é temente a Deus? Você já viu um gerente de banco fazer uma pergunta desse tipo, para você abrir conta? Não pergunta. Você tem fé? Você crê na vida eterna? Isso muitas vezes não é perguntado em nenhuma entrevista de emprego. Não, isso é irrelevante. Nenhuma pergunta dessa é feita para você se matricular numa faculdade, para viajar, para tirar passaporte, sabe? Ou seja, valores espirituais ninguém quer saber. E Jesus, vendo a cegueira daquele homem, pois estava ali para salvar ele e o seu irmão, viu que o homem queria apenas uma herança. Manda o meu irmão repartir a herança. Jesus deve estar pensando assim, ó: eu me despi de toda a minha glória, desci em carne, sabe? Vim preparar uma reconciliação de Deus para ele voltar para um lugar de onde ele nunca tinha querido. E tudo que você quer é uma herança aqui na terra que vai acabar. Ainda que ela não acabe, você vai acabar, porque nada temos trazidos para o mundo e coisa nenhuma você vai levar nele. É aquilo que está lá em 1 Timóteo 6,7, ou seja, caixão não tem gaveta, nem caminhão de mudança segue enterro. Sempre aprendi isso. Eu vou concluir. Nós aprendemos nesse texto de uma forma bem clara quando nós lemos, que ser rico não custa caro, que o conceito de ser rico deve ser revisto segundo o conceito de riqueza e padrão divino. O empregado, ele era mais rico que o dono da fazenda, era isso que estava dizendo. Você pode ter entrado aqui hoje então, e eu vou chamar já a equipe de louvor. Você pode estar entrando aqui hoje, ou
me ouvindo na televisão, ouvindo pela internet, computador, celular, e veio aqui com um desejo no coração, com um objetivo a ser alcançado. Você pode ter se apresentado nesse culto para mandar o teu irmão lhe repartir herança. Você pode estar aqui hoje em busca de felicidade. E até muitas vezes você definiu na sua mente: minha felicidade está alinhada à minha cura física. Minha felicidade está aliada a ter dinheiro no banco. Minha felicidade está aliada a passar no vestibular. Minha felicidade está alinhada a eu casar com fulano. Minha felicidade está aliada a eu conseguir aquele emprego. A pergunta é: será? Será mesmo que isso é o mais importante? Você não tem nada melhor para pedir para Jesus nessa noite, não, a não ser isso? Eu te pergunto, como é que está a tua alma? Está em descanso? Está em paz? Será que se teu irmão foi compelido por Jesus a repartir a herança, isso lhe trará descanso para a alma? Será que se Jesus conceder a cura física, só isso trará descanso para a sua alma? Será que o Senhor Jesus lhe concedeu um emprego novo, aquilo que você tanto sonha, é isso que vai trazer descanso para a sua alma? Se você está aqui hoje, se você está me ouvindo hoje em busca de descanso, sabe, já não aguenta mais batalhar e se defender, Deus está nesse momento perguntando: o que você quer? Nós só encontraremos descanso para as nossas almas na presença dEle, que possui um jugo suave e um fardo leve. Eu sempre gostei demais de terminar todos os cultos com aquilo que está lá em Mateus 11, 28, 30. Sabe, porque eu acho que isso exprime aquilo que o Senhor Jesus está falando para nós nessa noite. Está falando para nós aí na tua casa: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, quantas e quantas vezes caímos em ciladas, somos enganados. Quantas e quantas vezes nessa busca tremenda pelo ter, esquecemos o Senhor, esquecemos de ser nova criatura. Quantas e quantas vezes, Senhor meu Pai, deixamos a nossa carne, o velho homem, dominar a posse da nossa alma, e tornamos essa luta, Senhor, em glória. Pai querido, Pai amado, nos revela de uma forma bem clara tudo aquilo, Senhor, que desagrada o teu coração. Pai querido, que nós possamos nos render aos teus pés e encontrar descanso. Porque, Pai, nós podemos ter felicidade num leito de uma CTI. Nós podemos ter felicidade sem nenhum vintém no bolso. Nós podemos ter felicidade numa cela de penitenciária. Porque a paz da nossa alma só o Senhor pode dar. Nenhuma terapia, nenhum bem desse mundo,
nenhuma filosofia, só o Senhor Jesus. Por isso te pedimos, traz da tua paz a nossa alma, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém?